Glória divina e plena ternura. Glória a Deus que a todos nos cura. Esse é o nosso lema. Quando você se cumprimenta, vocês ternureiros, diga: glória divina e plena ternura. E a resposta é: Glória a Deus que a todos nos cura. E assim vamos evangelizando. Meus queridos, numa empresa precisava de novos empregados, precisava fazer um teste, e no teste 10, todos os 10 passaram, mas um mês de experiência. Depois de um mês voltaram e foi escolhido um. Na verdade precisavam de todos os 10, mas o empresário escolheu um. E os outros 9? Se queixaram, mas nós acertamos. Sim, vocês acertaram o mínimo indispensável. E neste mês, vocês cumpriram tudo o que eu pedi. Mas vocês não foram além, não adivinharam os imprevistos. Este que eu escolhi fez o que precisava fazer e mais um pouco, ele foi além. Eu achei interessante iniciar hoje esta homilia com este exemplo bem típico. Vocês já viram que as pessoas fazem o mínimo indispensável. O cristão vai sempre além. Eu sempre conto quando Jesus subiu o Monte Tabor. A Dilma não se lembra, nós já tínhamos contado uma vez, você vai gravando. Encarreguei Dilma de escrever todas as historinhas que eu conto depois da minha morte, ela vai publicar, certo? Meus queridos, Pedro, Tiago e João foram escolhidos por Jesus. Vamos passear um pouco. Vamos lá no Morungaba, né? Para nós é Morungaba. Em Curitiba era o Marumbi, lá nos Alpes. É interessante que Jesus disse: façam um pouco de penitência. Vocês têm que fazer uma pequena penitência. Carrega uma pedra. E o Pedroca, meio safadinho, pegou uma pedrinha, um pouco mais do que o grande milho. O mestre disse que ficava uma pedra, pegou uma pedra. Agora Tiago já pegou uma pedra bem maior, como uma bomba. E João, uma enorme pedra. E foram subindo, lógico, o último que chegou foi João, suado. E chegou meio-dia, Pedro disse: mestre, estamos com fome. Tá bom, vamos fazer mais um milagre. Estamos com fome. Resolvemos o problema. Tragam aqui as nossas pedras. Abracadabra, Jesus disse. E as pedras se transformaram em pães. Pedro baixou a cabeça. E Jesus concluiu: eu pedi que vocês carregassem uma pedra. Eu não dei a medida. Deixei que o vosso coração escolhesse. Agora, cada um recebe em pão o correspondente da pedra que carregou. Talvez não tenha, é isso que ele está lá no Evangelho. Não está, mas a gente pode inventar dentro do espírito do Evangelho. Bem, meus queridos, eu hoje queria também a vocês, queridos ternureiros, que talvez mais tarde vão acompanhando esta breve homilia. Meus irmãos, eu faço um exemplo bem típico: o dízimo. No início da missa eu falei no rito penitencial, o dízimo, 10%. Mas esse é o Antigo Testamento. Nós não estamos no Antigo Testamento. Nosso modelo não é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento. O mínimo era o 10%. Mas aqui agora no Novo Testamento
vamos reduzir ao 1, não 1 por 10, 1000, 1 mil, milésimo, não dízimo. Meus irmãos, é muito triste a ignorância que tem sobre os primeiros cristãos. Quantas reuniões eu fiz nas fraternidades, nas comunidades eclesiais de base, quando era encarregado em Curitiba. Atos dos Apóstolos tinham tudo em comum e não havia necessidades entre eles. Como é difícil ser cristão. Eu estava dizendo uma vez, inclusive alguns pedreiros que queriam fazer cruzeiros aí, pagando prestações, e pagam relativamente caro. Eu disse, acho que tem que também pagar um dízimo sobre este cruzeiro. Mas padre, é muita coisa. Então teria que pagar, meu Deus, 2.000, meu cruzeiro é 20.000, 2.000, eu disse, também pode ser até mais, se você dispõe de 20.000, senão deve ter alguma outra reserva por aí. Como é difícil, meus irmãos, ser cristão. 3 níveis: a lei, segundo a lei, contra a lei e além da lei. Quando era um jovenzinho e os militares diziam, mas vocês, esse negócio do celibato, esta consagração de dedicar-se, mas isso acho que é contra a lei de Deus. A lei de Deus disse Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos. Vocês estão indo contra a lei. Ele diz, não, nós estamos no Novo Testamento. Embora no Antigo Testamento também já Jeremias vivia o celibato e muitos outros. Eu respondi assim, meu amigo, a castidade deve ser vivida por todos. Meu amigo, existe o que é segundo a lei, seguir os mandamentos. Existe algo que é contra a lei. Inclusive nós sentimos o casamento é segundo a lei. O homossexualismo, o Papa estes dias falou, vocês sabem. O homossexualismo não é um crime. Deus me livre, estes grupos de extrema direita dizem, este Papa, o que diz? É um crime. 2 dias depois, o Papa disse, a homossexualidade é pecado. Mas como? O pessoal de extrema esquerda diz, onde é que se viu? Que é pecado? É seguir o que a natureza diz. Vocês estão vendo? Depois foi esclarecido. Não é crime, porque ter esta tendência, não é um crime, é uma tendência. Pessoas têm estas tendências. Agora não devem favorecer isso. É então que o Papa diz, não é crime, mas é pecado se você pratica, favorece. Vocês estão vendo, meus irmãos, que não precisa ter discernimento. Eu sei que, coitado, o Papa de direita e de esquerda só paulada recebe. Meus irmãos, eu queria fazer um exemplo bem prático a respeito da oração. Quanto tempo devemos orar? Depende de você, não sei. Quanto tempo devo orar? Quanto tempo você dá ao teu corpo? 1 hora? 2? E para a tua alma, quanto tempo dá a oração? Nem 5 minutos. Não tem, nem o mínimo, não tem, é ridículo o que você está dando à oração, o tempo que está dando à oração. É então que eu dou este critério. Meus irmãos, quanto você deve comer? Deve comer 3 vezes
para que, talvez vai dar 1 hora de tempo, para que as outras 23 horas você pode ficar com saúde. Se você come menos, vai ficar doente. Você deve dar ao menos 1 hora de tempo para se alimentar, para que nas outras 23 horas, de noite fica dormindo, mas a alimentação do jantar está te mantendo em vida. Meus irmãos, quando eu disse isso, meus irmãos, então tenho que rezar 1 hora por dia? Bem, pode ser até mais, eu não vou determinar. Você deve comer tanto quanto é suficiente para ficar com o corpo com saúde. E atual, deve orar tanto quanto. Agora, alguém às vezes precisa um pouco mais, tem mais impulsos, tem mais tendência ao pecado. Procure de orar mais. Meus queridos, falando realmente daquilo que é o amor, talvez vocês já tenham ter lido um dos maiores escritores da Índia, Tagore. Alguém já deve ter lido. Tagore tem um conto curioso. O rei está passeando e, em vez do rei dar dinheiro, algo para um mendigo, vendo que este mendigo tinha um saquinho, provavelmente, trigo, alguma coisa, não foi o mendigo que pediu antes, mas o rei estendeu as mãos. 3 grãos de trigo o mendigo deu. Mas quando o mendigo voltou em casa, abrindo a sua sacola, viu 3 grãos de trigo de ouro. Ouro! Meu Deus! Tivesse dado todo esse trigo, hoje seria tudo ouro. Muito significativo este conto de Tagore. Meus irmãos, vamos ser generosos com Deus e com os irmãos. Vamos ir além da lei. É o que Jesus disse, com aquela forma literária. Ouvistes o que foi dito, mas eu vos digo: se alguém te pede a capa, dá também a túnica. Se alguém te pede, eu preciso de uma companhia para 1 quilômetro, você vai 2 quilômetros. Vamos andar bem concluído, irmãos. Pegue o Evangelho de Mateus. Este ano, quando nós meditamos o Evangelho de Mateus, eu não vou mais perguntar a Bíblia, quantas Bíblias vocês têm em casa. Eu sei que vocês têm uma caderno de Bíblia. Vocês têm que não só ter a Bíblia, têm que ler, meditar. Capítulo 5 de Mateus. Domingo próximo voltaremos. Domingo passado já lemos, já faz 2 domingos que lemos o capítulo 5. Domingo voltaremos ao capítulo 5. 4 semanas sobre o capítulo 5. Vamos parar um minuto, agradecer a Deus desta mensagem e vamos além daquilo que a lei pede. Nós não vamos contra a lei, seguimos a lei, mas o cristão vai além da lei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.